E aí pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje, não de amanhã, não de semana que vem, mas no de agora, a gente vai ver um comparativo do Ryzen 7 7700X 3D versus o Ryzen 7 7700X normal. Esses dois processadores são da linha 7000 séries, né, no caso da AMD, e a AMD lançou alguns anos atrás o Ryzen 7 7700X, que basicamente é um baita processador octa-core, 8 núcleos, 16 threads, que custa hoje na casa seus R$ 1.500 a R$ 1.600 mais ou menos, e agora ela recém lançou o Ryzen 7 7700X, porém versão 3D. A caixa é até mais gordinha, olha só. Quer dizer que é melhor? Quer dizer que é mais caro? Sim, é mais caro. Realmente mais caro. Mas por que é mais caro? Será que é por causa da caixa, que é um pouco maior? Será que tem mais núcleos, ou sei lá, enfim. Então nesse vídeo a gente vai ver um comparativo do Ryzen 7 7700X normal e do 3D. Por que esse 3D encarece pelo menos R$ 500, tá? Então a gente vai ver realmente por que isso acontece. O mais importante, qual deles vale mais a pena para você? Porque talvez, o 7700X é mais barato, então ele vai mais a pena. Talvez não. Talvez não. Mas talvez sim. Nesse vídeo você vai saber qual que é o melhor dos dois para você. Então vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Seu like é muito importante, você sabe que eu tô com a caneta na mão aqui. Também tem um caderno, cara. E se tem uma caneta e tem caderno, tem um vídeo de comparativo bem legal, tá? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Seu like é importante, vamos lá. Montou seu computador, mas agora quer colocar o Windows 11 e não sabe aonde encontrar? No site da GVMO você encontra chaves de Windows e também chaves de jogos com preço muito abaixo do mercado. Como por exemplo, o Windows 11 Pro saindo por R$ 185 e esse preço pode melhorar. Para você poder fazer a aquisição do Windows 11 Pro, basta você clicar aqui em cima. Clicando em comprar agora, você vem aqui em código de promoção e coloca TA25 para poder ter 25% de desconto. Clica em aplicar e o Windows 11 Pro sai agora por R$ 138,95. Basta clicar em proceder checkout para você poder finalizar a compra, e quando você receber sua chave no e-mail, basta você ativar o seu Windows. Então você vem aqui na barra de pesquisa, coloca SLUI, executa com o administrador, clica em sim, e aqui você vai para a configuração de ativação do Windows. Se o seu for o Windows 11, basta você clicar em ativar o Windows e depois colar a sua chave e clicar em ativar o Windows. E quando você ativar o seu sistema operacional, ele já vai mostrar uma mensagem do lado mostrando que está ativo. Então não perca mais tempo e adquira sua chave de Windows 10 ou Windows 11 clicando aqui no link na descrição do vídeo. Bom pessoal, então antes de tudo eu quero mostrar para vocês aqui o poder da edição de vídeo. Aqui ó, então no nosso lado direito, no meu lado direito, está o Ryzen 7 7700X. Editor, por gentileza, é exatamente o que vocês estão fazendo aí, tá? E aqui do outro lado nós temos o Ryzen 7 7700X 3D, tá? Apenas adicionando 3D no nome, certo? Os dois processadores são Zen 4 com 5 nanômetros de litografia, o que significa que eles têm basicamente a mesma otimização de processos em relação à litografia do processador. São 5 nanômetros cada um, então 5 nanômetros, basicamente é a mesma coisa, né? Os dois também são da plataforma AM5, ou seja, basicamente as mesmas placas-mãe que atendem bem um, vai atender bem o outro. Eu não recomendaria nenhum nem outro você comprar uma A620, que é uma placa-mãe de entrada para as duas gerações, né, para M5, mas uma B, por exemplo, uma B650 já seria interessante, tá? Uma B650 já seria algo a se colocar nos dois. Os dois têm 8 núcleos e 16 threads, então basicamente dois processadores octa-core. Aí assim, até agora tudo normal, nada de errado, tá tudo basicamente igual. Aí também outra coisa interessante, TDP, tá? O consumo de energia do processador. E a gente começa a ter uma diferença. Para o 7700X normal nós temos 105 watts. Enquanto para o X3D nós temos 120 watts. Então ele consome um pouquinho a mais, tá? Só que note uma coisa que curioso aqui, olha que interessante. A temperatura máxima antes do throttling, tá? Ou seja, a temperatura máxima que o processador consegue entregar a 100% de performance dele sem perder performance, Ryzen 7 7700X normal, 95 graus. Para o 3D, 89 graus. Então, ou seja, o 3D dá pra ver que ele aguenta menos temperatura antes do thermal throttling. Bruno, o que é esse negócio de throttling aí? O que é isso aí? O processador, ele trabalha em 100% de... Enfim, ele foi basicamente feito para trabalhar em 100%. Quando ele atinge 100% e atinge a temperatura máxima também, então, ou seja, 95 graus, a partir dos 95 graus, 96, 97, ele começa a perder desempenho propositalmente para poder entregar ali a máxima de 95 graus, no caso desse daqui. Esse aqui é 89 graus, então ele chegou em 89 graus, se ele começar, se ele for para 90, 91 graus, ele vai perder desempenho propositalmente para poder manter os 89 graus, tá? Então, ou seja, é menos, ele tem um suporte menor em relação à temperatura alta, o X3D, tá? O Ryzen 7 7700X, ele suporta overclock tranquilamente, então você pode ir lá entrar na BIOS da placa-mãe e brincar com overclock, aumentar a tensão, aumentar clock, aumentar
tá? Sei lá, cara, você pode brincar com ele tranquilamente em relação ao overclock. Já o 3D, ele infelizmente não suporta overclock, tá? Ele não tem nenhuma... ele não tem suporte overclock. A AMD disponibiliza alguns softwares para poder mexer nisso de forma mais branda em relação ao overclock, mas também não é o recomendado, tá? Então, ou seja, o X normal, ele funciona no overclock, o 3D, ele não funciona no overclock. Não é indicado fazer overclock nele, nem se você descobrir uma forma, tá? Não é recomendado, tá? Não é desbloqueado e ele não é recomendado, tá? O X, ele é mais tranquilão. Você pode fazer de boa aí os overclocks aí, tranquilão. Mas olha, uma outra coisa interessante, né, que dá para se perceber entre os dois, é o clock dos dois. O Ryzen 7 7700X, ele tem 5.4 GHz de máxima, né? Em alguns núcleos ele atinge 5.4 GHz, o que significa que é um clock maior. E esse daqui, que é o 3D, ele atinge no máximo 4.5 GHz. Ué, Bruno, mas tá muito estranho isso, cara. Você tá dizendo que o Ryzen 7 7700X normal é mais barato, ele é melhor, tem um clock maior, tem overclock, não sei o quê, e ele tá mais barato. Não faz sentido isso, né? Calma, vamos lá. Aí a próxima característica que eu anotei aqui, eu acho que faz toda a diferença, né? Na realidade é a diferença do preço, é a diferença de tudo que você vai ver, que é o cache L3. O que significa que o Ryzen 7 7700X ele tem 32 MB de cache L3, enquanto o Ryzen 7 7700X 3D ele tem 96 MB de cache L3, tá? Bruno, o que é esse negócio de cache L3? O cache do processador é a memória física que tem dentro do processador e faz com que ele fique muito melhor em relação a lembrar de onde estão armazenadas algumas informações que são requisitadas muito frequentemente. Então, o cache L3, ele realmente faz muita diferença, ele é muito maior. E aí, no 3D aqui, ele tem uma tecnologia chamada 3D V-Cache, que tem um empilhamento de cache, ou cachê, tanto faz, né, do jeito que você quiser falar, que basicamente multiplica isso, tá? Já falei uma vez aqui no review dele, que é basicamente o seguinte, tá? Você vai para um lugar e você vai com o GPS porque você não sabe ir para aquele lugar. Agora, se você for uma vez, sei lá, 5, 6, 7, 10, 15 vezes para aquele lugar, você já consegue ir sozinho sem GPS. Por que você consegue ir sozinho sem GPS? Porque o seu cérebro criou um caminho físico, você criou um cache interno, por causa do teu cache interno, tá, do cérebro, que ele cria esse processo para você poder chegar naquele lugar. Então, ou seja, você realmente criou um caminho neural porque foi frequentemente requisitadas as informações. No processador é exatamente a mesma coisa. Então, jogos se beneficiam muito dessa tecnologia. Então, por isso, ele tem um cache muito maior, tá? Será que esse cache funciona bem em relação a custo-benefício para poder pagar R$500 a mais nele e, enfim, será que justifica? Aí tem uma outra coisa também, tá, pessoal? Os dois têm o Radeon Graphics, ou seja, é a placa de vídeo integrada da AMD, as novas no caso, né? Não é nenhuma Vega 8, Vega 11, não. São denominadas Radeon Graphics, apenas isso, tá? Os dois têm exatamente a mesma placa de vídeo integrada, tá? Então, ou seja, se eu não quiser placa de vídeo, não precisa, só você colocar o processador e tá tudo certo. Será que também tem diferença? Na minha opinião, na realidade tem diferença, porque o cache, tá? Ele também se beneficia muito, quer dizer, a placa de vídeo integrada se beneficia muito do cache alto. Então aqui ele vai ter uma maior performance no gráfico integrado do que no Ryzen 7 7700X. Interessante isso, tá? E em relação a preço, R$1.500, R$2.000. Vamos arredondar aqui, tá? R$2.000. Então mais ou menos uns R$500 de preço ali de diferença. E agora a gente vai conferir os testes em jogos, porque sinceramente o Ryzen 7 7700X 3D ele foi feito com o propósito de jogar, ou seja, é o melhor processador para jogos. Esse 3D aqui no 5500X 3D, 7800X 3D, esse 3D é por conta que a AMD colocou mais cache no processador para poder ficar melhor para jogos. Propositalmente, tá? Agora, para multitarefas, na realidade ele costuma ser igual. Então, para multitarefas, o melhor custo-benefício é o Ryzen 7 7700X, sem dúvida nenhuma. Agora, você tá aqui por causa de jogos, né? Então a gente vai testar jogos comparativo lado a lado os dois e ver qual se sai melhor. Detalhe importante, eu coloquei aqui no teste uma RTX 5070 Ti, que basicamente é a placa de vídeo que alguém com esses processadores compraria, né? Mais ou menos ela, né? Vamos lá, testar comparativo lado a lado e ver qual dos processadores se sai melhor. Ok, pessoal, então vamos lá ver aqui o comparativo lado a lado. Desse lado aqui a gente pode conferir que tem o 7700X, vamos deixar ele aqui mais desse jeito aqui, para ficar mais bonitinho. E do outro aqui nós temos o 3D, certo? Então a gente tem aqui frequência, dá para ver que a frequência foi o que eu falei para vocês, o 7700X normal ele tem uma frequência um pouco maior, e o 3D ele tem uma frequência menor. Mas note também a temperatura já um pouco
né, abaixo e consumo também bastante abaixo. Uso também, na realidade o uso está igual. Mas estamos aqui rodando o CS, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, CS em Full HD no médio. É isso mesmo? É, tá exatamente a mesma coisa no médio ali, barra alto, né? Mas tá a mesma coisa. E olha só a diferença, pessoal. Cara, 600, 700 quadros é complicado, né? É muita coisa. Mas, ó, o 3D, ele tá saindo melhor. Aqui, no caso, por exemplo, ó, ele tá na casa dos seus 100 quadros a mais. Às vezes ele dá uma diminuída, ó, agora foi para 50 quadros a mais apenas. Apenas, né? Mas, enfim, é o fato. Mas se mantendo basicamente o mesmo. Aqui também o uso tá igual. Na verdade o 3D tá um pouco menor o uso, mas a temperatura com toda certeza. Ah, detalhe, foi utilizado um water cooler de 360mm os dois, exatamente igual, tá? O setup foi exatamente igual. 2 pentes de 16 GB de memória. E outro detalhe importante, a placa de vídeo aqui, ela tá usando mais, ou seja, o 3D ele tá usando mais a placa de vídeo, tá conseguindo entregar mais quadros por segundo, enfim, tá conseguindo dar mais carga para a placa de vídeo, tá? Isso é bem legal. E é isso aí, ó. Tá na casa dos seus 50 a 100 quadros por segundo a mais pro 3D. Agora, o CS também em 2.5K, tá? Aumentando a resolução um pouco aqui. Também mantivemos no médio barra alto ali, ó. E agora estamos vendo em 2.5K um jogo competitivo. Vamos dar uma pausa aqui, olha só. Ainda se mantendo na casa dos seus 80 quadros por segundo a mais, tá vendo? Ó? TDP bem menor, o consumo do processador está bem menor e a temperatura também está bem menor, 10 graus a menos, né? Então realmente bem bacana, vamos lá. Placa de vídeo usando mais aqui no 3D, tá? Então, ou seja, ele mais uma vez, ele está usando mais a placa de vídeo do que o do X normal. Claramente aqui ele tá ganhando bem de boa, bem tranquilo. Aqui ele ficou quase igual, não, 50 quadros a mais. Pessoal, dá pra ver tranquilamente que o 3D leva de boa aqui, né? Ó, próximo jogo então, pessoal, estamos aqui no Cyberpunk 2077, tá? Ele tá aqui com algum DLSS ativado e tal, tá no médio também. E ele tá em 2.5K, tá? Por que que eu não vou testar o Cyberpunk em Full HD? Porque ninguém que vai comprar um processador desse daqui de R$2.000 e uma placa de vídeo de R$6.000, R$5.000 vai rodar o jogo em Full HD, correto? Então, 2.5K, vamos lá. Aqui a diferença é um pouco menor, né? Dá pra ver que tem uns 30 a 40 quadros a mais pro 3D. E mais uma vez, temperatura menor, consumo muito menor, dá pra ver isso também claramente aqui. Frame time é a mesma coisa. Cara, mas olha o uso da placa de vídeo. O 3D, ele está conseguindo fazer um uso da placa de vídeo muito melhor, tá? Isso que é legal. Isso é bacana. Então, sensacional aqui, tá, pessoal? Muito da hora. Aqui agora, então, Black Myth Wukong em 2.5K com DLSS no médio, tá? Exatamente a mesma coisa. Aqui teve uma igualdade, tá? Aqui teve uma igualdade, basicamente o mesmo FPS, até eu perder um pouco ali o 3D. Só que aí tem uma questão, né? Aí tem uma limitação da placa de vídeo aqui, certo? A gente dá pra ver que a placa de vídeo tá em 100%, os dois estão usando tudo, tá? Porque o jogo é bastante pesado graficamente, então é isso aí. Só que notem uma coisa, duas na realidade. Olha a temperatura do processador, olha a temperatura e olha a energia usada, o TDP. O 3D, ele tá dando uma lavada, né, no X. Então, basicamente é isso. Se tivesse uma 5080, 5090, tá? Enfim, seria para jogar 2.5K não faria muito sentido, né? Uma 5090, mas o 3D ia ser melhor, tá? Sem sombra de dúvidas. Tranquilamente, bem sossegado. Então, é isso daí. Aí, olha só, indo para outro, aqui ó, Monster Hunter Wilds, também ó, o jogo rodando em 2.5K no médio. Tá aí, ó. Cara, basicamente a mesma coisa, também por conta da placa de vídeo, tá usando 100% da placa, né? Então é isso aí. Mais uma vez, eu tenho certeza que vai ter gente nos comentários falando, Bruno, mas o jogo tinha que estar em Full HD para ver o real desempenho dos processadores, né? Cara, ninguém que tem um processador desse daqui, ninguém que tem uma placa de vídeo dessa daqui vai rodar jogo em Full HD. Não adianta, cara. Não tem, né? Eu tô vendo aqui exemplos reais de jogo, tá? Então, é isso daí. Agora, se a pessoa tiver uma 5080, 5090, aí beleza. Aí, cara, aí a diferença é bem boa mesmo, né? Então, é isso aí. Mas aqui no Monster Hunter, em 2.5K, em médio, no médio, tá basicamente isso. Olha só a temperatura, 49 graus contra 57 graus e
38 watts de TDP versus 75 watts de TDP. Realmente é bastante interessante essa diferença, né? O que eu vi aqui? Que se não é diferença de quadros por segundo, a diferença é de consumo e temperatura. Então, na minha opinião, obviamente, não tem nem que falar, o 3D ganhou com toda certeza. Mas qual dos dois vale mais a pena para você? Vamos lá, que a gente vai discutir sobre isso. Bom, pessoal, então nós vimos os testes ali dos dois lado a lado, tá? E nós temos já uma conclusão. Na realidade, eu tenho uma conclusão, uma opinião sincera minha e também o que de fato aconteceu, tá? Vamos lá. Então, o Ryzen 7 7700X 3D, que é com cache maior e tal, ele com certeza ganhou. Dá pra ver que ele ganhou. Alguns jogos mais competitivos em baixa resolução, muito bom, 100 quadros a mais, 150 a mais no CS, por exemplo, né? Já em jogos modo história, em 2.5K, aí teve basicamente ficou igual ali, né? Se igualou. Ah, Bruno, mas você tinha que colocar uma placa de vídeo muito melhor. Cara, se eu colocar uma RTX 5090, é a minoria das pessoas que vai ter uma placa dessa, que vai comprar uma placa dessa, provavelmente a pessoa que comprar uma 5090 vai comprar um processador um pouco melhor também. Então, eu acho que a 5070 Ti é o caso mais normal, digamos assim, de se colocar, tá? Então, basicamente é isso. Uma coisa é fato, tá? Na verdade, algumas coisas. Pontos positivos e negativos de cada um deles. Ponto negativo pro Ryzen 7 7700X é que ele é mais quente e o 3D ele é mais frio. Então, ponto positivo aqui pro 3D. Agora, quem que é mais forte? Dá pra ver em jogos claramente que o 3D é mais forte, sem sombra de dúvidas, tá? Então, 3D ganha em jogos tranquilamente. Agora também, quem que ganha em consumo? Também o 3D. O 7700X 3D, ele tem ali uns 10 a 20 de TDP menor, tá? Dá pra ver isso realmente claramente. Por mais que tenha um TDP maior, ele aguente mais, ele trabalha mais frio e também mais em menos consumo. Dá pra ver isso, tá? Nos testes ali, a gente viu. Então, por mais que ele tenha um TDP no seu 100% de uso, eu acho que é aí que tá o negócio, tá? Ele tem um uso menor, então ele consome menos. Tá? Seria isso. Enquanto o 7700X normal está em 60% de uso, o 3D está em 30%, tipo metade basicamente, então ele vai consumir menos e também vai ter uma temperatura menor. Agora, uma outra coisa é que o preço, né? Obviamente ele está mais caro, então um ponto negativo para o 3D, ele está R$500 mais caro, tá? E também um outro ponto negativo para o 3D é que ele é muito específico, então você só vai poder extrair bem dele se você tiver uma placa de vídeo dessa ou melhor, ou também você vai ter que jogar em jogos mais competitivos, digamos assim, para você realmente ter uma grande diferença, ou você for muito pro player. Porque vamos ser sinceros, tá? Não, vamos ser sinceros, vamos colocar o pé no chão aqui. Se você estiver rodando um jogo a 150 quadros por segundo, que diferença faz ir para 190, 220? Cara, foi mal. Se você não é um pro player, assim, se você talvez até nem ganha vida com isso, ou, cara, se você tem um olho muito apurado, foi mal, não vai dar. Se você não tiver um monitor de 360 Hz, você não vai ver diferença, não tem, cara. 150 quadros para 250 quadros, eu acho difícil ver diferença, tá? Eu tô falando por mim, mas pode colocar nos comentários aí embaixo, os comentários são para vocês comentarem, olha que interessante, né? Então é isso, ele é muito específico, esse é o grande problema dele, tá? Ele é excelente, mas ele é muito específico, tá? Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, ele não faz overclock. O que eu tiro de conclusão disso? Ele é mais prático, ele é mais frio, ele consome menos e ele é muito mais otimizado por conta do cache maior que ele tem. Só que, para quem quer overclocking, quer brincar com isso, não tem como. Tá? É basicamente isso aí. Então, é isso, pessoal. São dois processadores muito bons, tá? Bruno, qual você teria? Cara, eu teria o normal, porque ele é mais barato e ele faz de tudo, tá? Faz de tudo um pouco, ele é bom em tudo, basicamente, né? O 3D é pra quem quer jogar, tá? Então, é isso aí. Não tem muito mais que mostrar. Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários aí embaixo qual dos dois você compraria e teria no seu PC, tá? E basicamente é isso, tá? Uma comparação entre os dois que foi muito me pedida no último vídeo que eu fiz do review do 3D. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link dos dois processadores na descrição do vídeo, vai estar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, certo? Os dois, para vocês darem uma olhada, talvez comprarem, etc. E é isso aí, eu vou fazer um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço, tamo junto, valeu, falou e até o próximo, pessoal. Valeu. Nesse vídeo eu quero te dar um direcionamento completo de PC que você pode comprar tanto em peças avulsas como também, é o Ryzen 7 7700X 3D. Esse processador, ele tende a ser um dos melhores processadores para